Tudo começa quando Lalinha chama por Carlos Daniel e fala que a verdadeira Paola está ao telefone. Rodrigo corre e fala para ela avisar que vai chamar, e então Carlos Daniel pergunta o que fazer, e Rodrigo fala para ele tratar ela normal, porque só assim poderão ter as duas nas mãos, e então ele vai atender. Por outro lado, Isabel fala para Carlinhos que precisa levar ele ao médico e à polícia, mas o menino chama ela de avó e diz que não quer ir, e fala que a perna está doendo. E então, Moacir fala que pode ficar com ele, e manda Isabel ir até a polícia, e ela aceita. Moacir fala que vai contar uma história da época que era marinheiro, e coloca o nome de Carlinhos de Grumete. E Isabel fica olhando eles e pensando que nunca poderá ter um neto assim. Enquanto isso, Paola fala para Carlos Daniel que já está tudo resolvido em sua viagem, e que vai voltar no dia seguinte, e então ele disfarça ao máximo e comenta que essa viagem foi bem curta, e Paola diz que sim, e pergunta como está tudo, e ele diz que bem, e ela fala que está louca para vê-lo, e Carlos diz que também está, e então desliga furioso, e Paola pensa que pelo visto ninguém descobriu nada, e então ela pode voltar para ocupar seu lugar. Ela nas mãos, e Lalinha escuta tudo escondida. E nesse meio tempo, Isabel chega em casa e Moacir pergunta se ela falou com a polícia, mas ele diz que não, e então chama ele para ir ao lado de fora, e fala que não teve coragem. Mas Moacir diz que isso é muito arriscado, porque ela pode ser acusada de roubo, mas Isabel diz que ele está perdido. Porém Moacir fala que se ela não for a polícia devolver esse menino, precisa se preparar para passar 20 anos na cadeia. De volta à mansão, vovó Piedade reza por Carlinhos quando Adelina aparece e a vovó desabafa dizendo que seus netos não moveram um dedo para encontrar o menino, porque acham que ele está com a usurpadora, mas tem certeza que ela não seria capaz disso, e tem medo que não veja o menino nunca mais. No dia seguinte, Antônia pergunta para Isabel se ela não vai trabalhar, e ela diz que precisa ficar com o menino, e a irmã diz que ele não é nada dela, e que vai ficar sem dinheiro, mas Isabel garante que tem um pouco guardado, porém Antônia garante que se ela ficar na miséria por causa desse menino, não vai repartir o que tem com ela. Na mansão, Carlos Daniel fala para a vovó que Paola vai chegar e pede para ela não dizer nada, e então Piedade pede para Adelina reunir os funcionários para conversar com eles, porque não podem cometer nenhuma indiscrição. E enquanto isso, Paulina chega para trabalhar, e Brígida fala para ela ter paciência com Dona Zenaida, porque às vezes ela age como uma criança, e chama Paulina para ir até o quarto dela. Paulina vai e se apresenta como a nova cuidadora, e Zenaida pede ajuda para colocar a roupa para ir à missa, mas Paulina diz que ainda não chegou o dia, porque é só no domingo. Em casa, vovó Piedade está reunida com os funcionários e fala que todos já sabem da usurpação, e conta que Paola vai voltar a qualquer momento. E gostaria de contar com a descrição deles para que ela não desconfie de que foi descoberta, e então eles garantem que assim será. E nesse meio tempo, Isabel leva Carlinhos para dar uma volta e talvez encontrar sua família, mas ele reclama que ela disse que voltaria logo, mas já está demorando muito e se encosta na árvore porque está se sentindo mal. E nisso Isabel está olhando ele de longe e pensando que não quer deixar ele sozinho, e que talvez seja melhor que ele fique com ela, porque assim não está correndo perigo. Na fábrica, Carlos Daniel fala para Rodrigo que todos os funcionários já estão avisados, e que o gerente do banco também já sabe que se alguém for tirar dinheiro da conta de sua esposa,
que não permita até que ele chegue, e comenta que seu filho precisa aparecer. E Rodrigo fala que a usurpadora terá que devolver ele, e assim o irmão poderá pedir o divórcio para a verdadeira. E demorou um pouco, e Carlinhos fala que está se sentindo mal, e Isabel chama ele para irem para casa. Porque se Deus o mandou é para que ela cuide dele. Na fábrica, Carlos Daniel fala para Rodrigo que não está com um bom pressentimento sobre Carlinhos, mas o irmão garante que ele está com a usurpadora, e então Carlos Daniel se convence que sim, e que seu filho não poderia ter ido com outra pessoa que não seja ela. E nisso, Paola chega na mansão e fala para Pedro levar suas malas para seu quarto, e Chico comenta que essa sim é a verdadeira. E então Lalinha fica chocada quando a vê e Paola pergunta se não tem ninguém em casa, e Lalinha comenta que a vovó está no quarto, e Paola quer saber de Stephanie, e Lalinha diz que está na fábrica, e que ela já sabe que a cunhada trabalha lá. Paola disfarça dizendo que é verdade, e então manda Lalinha preparar um bom banho e uma taça de vinho, porque quer estar divina para quando seu marido chegar, e então sobe, e Lalinha diz que com certeza é ela. Elas vão para o quarto, e Paola quer saber como está o marido, e Lalinha diz que normal, e ela também pergunta se a vovó está bebendo, e Lalinha comenta que não, desde que ela tirou o vício dela, e Paola disfarça dizendo que pensou que eles tinham se descuidado e quer saber se chegou muitas cartas, mas Lalinha diz que não, desde que ela terminou com o pintor, e Paola fica chocada e pede um cigarro. Na fábrica, Rodrigo fala ao telefone com Lalinha, e em seguida Carlos Daniel e Stephanie aparecem, e ele conta que Paola já está em casa. E Carlos Daniel diz que não vai conseguir fingir por muito tempo, mas os irmãos falam que ele precisa fazer isso, porque só assim poderão ter ela e a usurpadora em mãos. E Carlos Daniel fala que tem vontade de acabar com ela. E enquanto isso, Paulina conversa com Lourdes sobre Zenaida, e pergunta se pode marcar um médico para ajudar ela. E Lourdes diz que sim. E Paulina diz que ela também está parecendo mal alimentada. E Lourdes comenta que ela quase não quer comer. E Paulina diz que vai tentar ajudar. E então Lourdes se despede da mãe e sai. E Paulina garante que vai fazer tudo para ela se sentir melhor. Em casa, Paola fala para Lalinha que vai dormir, e que mais tarde vai descer para jantar, e conta que trouxe uns presentes para Lalinha, e ela agradece dizendo que ela é sempre muito amável. Lalinha sai do quarto, e Paola dá risada, e nisso Adelina pergunta para Lalinha se ela estava arrumando o quarto para quando a senhora chegar, e Lalinha diz que não, e conta que ela já está em casa, e a Adelina fica feliz perguntando se é a usurpadora, mas Lalinha diz que não e que é a verdadeira. Rodrigo fala para Carlos Daniel pensar em Carlinhos e fazer tudo para que consigam o menino de volta, e então Stephanie fala que vai avisar o William. E Carlos Daniel comenta que sempre foi bom para a esposa e filhos, e Rodrigo fala que existem muitas mulheres no mundo, e que talvez o irmão possa ficar com Verônica. E nisso, ela está pensando em Carlos Daniel dizendo que sua esposa foi embora, e fala que talvez ela realmente tenha ido embora para sempre, e agora ela poderá se permitir amar ele. Por outro lado, Antônia chega em casa e grita porque Isabel não levou Carlinhos embora, e ela fala que o menino está se sentindo mal, e Antônia deseja que a polícia pegue ela e a leve para a cadeia, mas Isabel fala que está fazendo o bem.
Na fábrica, Rodrigo fala que Verônica talvez dê uma chance para o irmão quando ele for livre, e Carlos diz que não sabe, porque ela está vendo todo esse conflito. Mas Rodrigo garante que quando uma mulher se apaixona não tem jeito. Carlos Daniel diz que não quer ir para casa, mas Rodrigo pede para ele se esforçar, e ele fala que se não fosse por Carlinhos iria acabar com Paola, e espera que elas falem logo aonde está seu filho, porque senão vão pagar muito caro. É nesse meio tempo, Paulina está conversando com Dona Zenaide, e Lourdes chega perguntando se o esposo dela já chegou, e Paulina diz que não sabe porque não o conhece, e Lourdes diz que vai apresentá-lo. E garante que é muito agradável. Adelina fala para a vovó Piedade que Paola já voltou, e a vovó fala que não quer vê-la, mas Adelina diz que elas vão se encontrar no jantar, porém a vovó diz que não vai descer, e manda Adelina impedir que ela vá até seu quarto, porque tem vontade de arranhar ela toda. Carlos Daniel chega em casa e pergunta para Lalinha onde ela está, e ela fala que no quarto, e Carlos pergunta se não é a usurpadora, e Lalinha garante que não, porque essa fuma, e Carlos diz que vai até lá. Ele sobe para o quarto e vê Paola deitada e fica observando ela, e pensa que com certeza é Paola, bonita e provocativa, e garante que a odeia por tudo que fez. E então sai do quarto, e ela se levanta e dá risadas. Braulio vai até a fábrica e pergunta para a secretária se pode falar com a senhora Paola, mas ela conta que a patroa viajou e não sabe quando volta. Carlos Daniel fala para Stephanie e Rodrigo que Paola realmente está em casa, e pede para eles disfarçarem bem, e conta que Rodrigo e Patrícia também vão ao jantar, e convidou Leda de última hora. E então Stephanie diz que isso é ótimo, porque quanto mais gente da família contra essa cobra, é melhor. No quarto, Paola fala para Lalinha colocar seu vestido na cama, e garante que em 15 minutos vai estar pronta para jantar. Rodrigo e Patrícia chegam e cumprimentam Carlos Daniel, e em seguida William e Stephanie, e Lisete aparece perguntando por Carlinhos, e o pai diz que depois explica, e pede para Adelina levar a menina. Leda chega e pergunta se ela realmente voltou, e Carlos Daniel diz que ela verá, e pede descrição. E Rodrigo comenta que o irmão é quem mais precisa se conter, e Carlos Daniel garante que assim vai ser. William pergunta se eles já podem ir à mesa, e Carlos Daniel pergunta se eles não querem esperar por Paola, e nisso ela aparece e fala que não precisam mais esperar, porque ela já está ali. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.